Bom, pessoal, nós vamos começar agora a nossa aulinha de complementar, certo? Justamente é o conteúdo complementar do nosso assunto de força eletromotriz e potência, certo? Nós temos aqui a força eletromotriz, certo? Que nós vimos que é o potencial que a pilha vai fornecer ao sistema, certo? Ao circuito. Nós tínhamos o potencial da pilha, o potencial fornecido pela reação química da pilha e tínhamos uma perda aqui de potencial, justamente por causa do efeito Joule, que já já vou explicar com mais detalhe, com mais calma, certo? Bom, nós tínhamos a força eletromotriz, que ela é representada pela letrinha E, igual está representada aqui na nossa equação, certo? Ela é representada pela letrinha E. Qual a unidade de medida dela? Ela é, ela é representada pela unidade de volts, certo? Essa é a unidade de medida de potencial elétrico, certo? E temos agora novo potencial chamado força contra-eletromotriz, que vocês muitas vezes acharam lá no exercício, e por eu não ter tido tempo de comentar sobre a força contra-eletromotriz, eu falei para vocês que eu tinha errado a digitação, certo? Tinha errado na hora de digitar, mas na verdade é é, porque no caso é a mesma coisa, certo? Força eletromotriz e força contra-eletromotriz, os dois são representados pela letrinha E, e a unidade dos dois é volts. Qual é a diferença entre os dois? A diferença entre os dois, além do nome eletromotriz e contra-eletromotriz, também tem o fato de que a força eletromotriz ela é gerada nas pilhas e baterias por uma reação química, certo? Já a força contra-eletromotriz ela é encontrada em motores geradores, certo? Onde eles vão transformar energia potencial ou energia mecânica em energia elétrica, certo? Como é o caso das pilhas. Temos uma reação lá de substâncias químicas que ao fechar um circuito, ela produz uma corrente elétrica, certo? Um potencial elétrico. A mesma coisa ocorre nos motores. Então, todas as vezes que a gente tiver um circuito e tiver um motor gerador, a gente vai estar falando de força contra-eletromotriz, certo? A única diferença é essa. Como é que a gente calcula essa força contra-eletromotriz? Da mesma forma. Temos o potencial, o DDP, que vai ser igual a força eletromotriz, ou força contra-eletromotriz, menos o efeito Joule. Ou seja, a resistência interna vezes a corrente. O que seria esse efeito Joule? O efeito Joule é a energia dissipada pelo resistor em forma de calor, certo? Energia térmica. Ou seja, quando essa corrente passa pelo resistor interno da pilha ou do motor, as pilhas, as baterias, os motores passam a esquentar, certo? Quando eles começam a esquentar, aí eles perdem uma parte da energia, porque se o motor está esquentando, se a pilha está esquentando, alguém está gerando essa energia,
e justamente é o próprio motor ou a própria pilha que está gerando essa energia, certo? Ou seja, vai haver uma perda de energia. Uma parte vai ser utilizada, que é justamente o DDP da pilha ou do motor. A força contra-eletromotriz ou a força eletromotriz é a energia potencial efetiva, o que ele vai produzir, e aqui é a perda de energia que vai haver dentro do motor ou dentro das pilhas e baterias, certo? O chamado efeito Joule é a perda de energia dissipada em forma de calor, transferência de energia térmica de um corpo para o ambiente, certo? Bom, pessoal, também temos o chamado potência. A potência, por exemplo, quando a gente falou muito sobre potência de um aparelho, certo? Como é que era calculada a potência de um aparelho? Nós tínhamos aqui a potência era igual à tensão ou DDP do aparelho vezes a corrente que passaria pelo aparelho, certo? Nós representávamos desta forma. Mas para calcularmos a potência da bateria, a gente vai calcular a potência igual a força eletromotriz vezes a corrente que vai passar por ela, certo? Já o motor vai ser a potência, que vai ser igual a força contra-eletromotriz vezes a intensidade de corrente, certo? Assim a gente calcula a potência do motor. A potência que vai ser igual a força contra-eletromotriz vezes a intensidade de corrente. A gente sabe que aqui nos aparelhos a gente tinha o DDP, que também era dado em volts, certo? Ou seja, aqui era dado em volts, aqui também é dado em volts e aqui também é dado em volts. A força eletromotriz, a força contra-eletromotriz também são dadas em volts, assim como a DDP. Ou seja, vai haver o mesmo produto, certo? De potencial e intensidade de corrente, certo? Bom, pessoal, outra coisa que a gente tem que falar é sobre energia. A energia, ela é calculada como? A gente viu lá em eletrostática que energia potencial é igual a carga vezes o potencial elétrico, certo? Ou seja, se a questão diz que você tem uma carga de 2 coulombs e o potencial que está agindo sobre ela é de 12 volts, aí você vai fazer essa pequena relaçãozinha aqui, ó. Energia é igual a carga, que é 2, vezes o potencial, que é 12 volts. Em alguns livros vai ter o Q, como em alguns livros tem o delta Qzinho. Assim como também você vai encontrar o DDP ou a força eletromotriz ou força contra-eletromotriz, certo? Você vai utilizar justamente essa relação para encontrar a energia. Por exemplo, ele pergunta é, qual é a energia dissipada pela bateria, sendo que a bateria tem 12 volts e possui carga de 2 coulombs. Aí você já faz a relação. 2 vezes 12 vai ser igual a 24 joules. Ou seja, se 24 joules é a energia
dissipada pela bateria, certo? Deu para entender até aqui, pessoal? Pois bem, pessoal, essa é a nossa aulinha de complementar, certo? Para que vocês possam responder o exercício e mais maiores dúvidas podem me chamar no WhatsApp, certo? Ah, e só peço que, por favor, me envie novamente o DPE de vocês, certo? Porque eu tive um probleminha com o meu celular. Meu celular apagou todas as mensagens que eu tinha recebido, certo? E temos nossa atividadezinha aí para vocês fazerem, da página 46 a 48, da primeira questão à sexta questão, certo? Bons estudos, pessoal. Qualquer coisa podem me chamar no WhatsApp que eu estou à disposição para tirar as dúvidas, tá bem? Então, bons estudos.